Salve galerinha, beleza aí? Tudo bem com vocês? Aproveitando essa situação que nós estamos enfrentando, de isolamento social, junto com as nossas famílias, estudando, aproveitando para colocar as lições de casa em dia, acessando o canal Farol da História e aprendendo bastante história aqui com a gente, certo? Para tudo, WhatsApp, Instagram, Facebook, vamos às aulas, certo? Hoje a gente vai falar da primeira Revolução Industrial. Revolução Industrial que mudou os meios de produção, deslocamento de pessoas, mercadorias, mudou tudo, o mundo nunca mais foi o mesmo e é o mundo onde nós estamos inseridos, tá? Então vamos lá, roda a vinheta e vamos fazer essa aula. Fala pessoal, tudo bem? Voltamos aqui com a nossa videoaula. A gente vai falar hoje sobre a primeira Revolução Industrial, tá? Mais ou menos 1750 e século XVIII. Começou na Inglaterra, porque na Inglaterra surgiram todas as condições propícias para o desenvolvimento da primeira Revolução Industrial. Vamos então às condições inglesas. A Revolução Gloriosa de 1688 derrubou o absolutismo na Inglaterra através da instalação da monarquia parlamentarista, o que significava que o rei ocupava o trono, mas não mandava efetivamente, e sim o parlamento que propunha as decisões políticas. E isso facilitou o processo de industrialização no país. Vamos ver aí algumas características. O poder da burguesia de influenciar nas decisões do governo. Disponibilidade de recursos financeiros, mão de obra barata no país. Antes das indústrias, a maior parte dos artigos e produtos era feita de maneira artesanal. Não existiam fábricas. Tais produtos eram feitos nos espaços domésticos e todo o processo produtivo era controlado pelas pessoas que nele trabalhavam. Tudo que era produzido era vendido, e o dinheiro da venda pagava-se o trabalho e cobria-se os custos da produção. Com a expansão do comércio impulsionada pelo aumento da população, muitas pessoas decidiram investir seus lucros para aumentar a produção e assim podiam ficar mais ricas. Com o crescimento da produção nasciam as primeiras fábricas, e os artesãos passaram a trabalhar para os empresários no seguinte esquema, dá uma olhadinha aí. Então esse era o esquema que os caras faziam, os empresários forneciam matéria-prima e os artesãos forneciam mão de obra. E essa forma de trabalho fez aumentar as diferenças entre as pessoas no processo produtivo. Vamos voltar. As fábricas multiplicaram-se na Inglaterra durante o século XVIII. Nelas, cada trabalhador tinha uma função específica no processo produtivo, que se chamou depois de divisão do trabalho. Havia fábricas de cerveja, vidro e curtumes. Curtumes era aquele local onde o pessoal trabalhava o couro dos animais, né? Mas a maioria das manufaturas eram têxteis. Importante, o sistema fabril ele cresceu muito na Inglaterra ao ponto de, rapidamente, os equipamentos manuais serem substituídos por máquinas, pois só assim aumentaria a agilidade da produção e, consequentemente, os lucros dos investidores. Vamos falar um pouquinho dos avanços técnicos. Um dos fatores que facilitou o desenvolvimento têxtil inglês foi o surgimento da indústria do algodão. Os tecidos de algodão eram exportados em grandes quantidades, inclusive usado como pagamento por escravos nas colônias inglesas. Outro setor que cresceu muito na época foi a da mineração e fundição de metais. A existência de muito carvão no subsolo inglês permitia a fabricação de ferro fundido. E o ferro era empregado na fabricação de equipamentos e máquinas, mas também em pontes, que com a máquina a vapor, que foi o mais importante de todos os inventos da época, tornou-se então símbolo da Revolução Industrial, né? Primeiro período, a característica principal é a da máquina a vapor. E com essas pontes que eu falei agora há pouco, por causa do ferro que era usado na fabricação de pontes, e também dos trilhos de trem. Então as ferrovias foram assim, o meio de transporte que mais se desenvolveu nessa primeira fase da Revolução Industrial. E a máquina produzia energia para as indústrias, a máquina a vapor.
e começa então o processo de automação, isto é, a substituição do trabalho manual por máquinas e equipamentos mecânicos. Surge aí então em cena os burgueses. Estes se tornaram os donos dos meios de produção, fábricas, indústrias, ferramentas e maquinários, pois somente eles tinham condições de manter a produção e ainda pagar o salário dos trabalhadores. Aí surge o proletariado, ou seja, a classe operária, que era formada pelos trabalhadores assalariados das fábricas, passando a depender do que lhe era oferecido, pois não tinham condições de manter suas fábricas domésticas, como haviam feito antes, concorrendo então com essas grandes indústrias. Surge então uma nova organização do trabalho. Os operários possuíam uma rígida disciplina, jornada de trabalho entre 12 e 16 horas, meia hora de almoço, trabalho noturno, em função da iluminação a gás que começou a acontecer, as pessoas podiam sair nas ruas à noite e trabalhar nas fábricas à noite também. Não havia um descanso semanal, férias ou aposentadoria. E não existiam as leis trabalhistas como existem hoje, tá? E as tarefas vão se especializando, pessoal. Para aumentar a produção, as tarefas eram divididas, cada grupo de pessoas fazendo uma parte do produto até a montagem final. E os capatazes, que eram trabalhadores um pouco mais qualificados, eles vigiavam os demais trabalhadores. Havia muitos acidentes de trabalho e nenhuma assistência de garantia ao trabalhador. O uso de equipamentos e máquinas e a divisão do trabalho, cada operário com uma tarefa, aumentava a produção, sem a necessidade de grande número de trabalhadores. Com isso, o desemprego subia e só os industriais quem ganhavam. Vamos falar um pouquinho das crianças e mulheres. Havia muita exploração nas fábricas. Note aí como era feito, como era realizado e quais as condições do trabalho das crianças e das mulheres. Note aí no gráfico, pessoal, no quadro, quais eram as condições das crianças e das mulheres no trabalho aí. Então, pessoal, nós estamos falando aí da Revolução Industrial. Vimos aí alguns aspectos e características do período, de 1750 em diante. Vimos que a máquina a vapor era o avanço tecnológico mais atual, mais incrível daquele momento. E vamos ver alguns quadros para a gente ter uma ideia de como era a vida naquele momento. Roda aí. Então nós vemos aí um sistema de produção artesanal em espaço doméstico, todos em casa fazendo atividade. Nós vemos aí a máquina a vapor, tá? Dois exemplos da época. Também vemos a locomotiva a vapor, que foi importante para o transporte de pessoas e mercadorias, é um símbolo da primeira Revolução Industrial. Nós temos aí uma notícia do Jornal de Campinas sobre a chegada de iluminação a gás na cidade. Dá um pause e dá uma lida, aí você vai perceber até que o português antigo era escrito de maneira diferente. Nós vemos aí a utilização de iluminação a gás nas ruas e nas casas. Mudou os costumes das pessoas. Aqui as crianças operárias trabalhando. E por fim, vamos voltar aqui para a nossa aula. Muito bem, nós vimos todos os quadros, falamos um pouquinho sobre a Revolução Industrial, apesar dos contratempos, deu tudo certinho, tá? Espero que tenham gostado. Depois nós vamos falar da segunda Revolução Industrial, terceira e quarta Revolução Industrial também, tá? Espero que tenham gostado, dê um like aí, a gente se vê mais à frente nas nossas videoaulas. E amanhã eu estou programando uma live, hoje é segunda-feira, dia 30, quero ver se eu faço uma live no dia 31, tá? Beleza? Um abraço, a gente se fala.